Uns clubes pedra no sapato de clube que tu nem imagina. Tem. Que o Prepó vai deve perder pra geral, mas tem uma coisa específica. A Chapecoense tinha um negócio com os clubes no Rio. Atlético Goianiense. Tinha. O Atlético Goianiense veio aqui no Rio e ganha todo mundo. O Bahia, tu lembra que a gente brincava uma época? O Bahia foi campeão carioca. Ganhava do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, do Fluminense. O Flamengo teve uma época com os clubes do Paraná, que ia pra lá pau. Ia pra lá, Paraná, era pauleira, Curitiba, Atlético Paranaense. Era pauleira. Os times ali daquela região ali. E o Avaí, o Flamengo não tinha vencido o Avaí lá em jogos oficiais, na ressacada. Primeira vez, quebrou esse tabu com 2 gols de Pedro. Tudo isso vai influenciando. Pedro vem fazendo bons jogos, vem fazendo gols e atuando com o Gabigol em campo. E muita gente não entende. O Gabigol está sendo sacrificado. O Gabigol ele deixou de ser o camisa 9. O Gabigol ele não tem feito gols. A pontaria do Gabigol é ridícula. O Gabigol precisa treinar depois Acabou a atividade no Ninho? Treina, meu filho. Os grandes craques do passado ficavam horas e horas depois do treino, né, se dedicando ali para aperfeiçoar alguma coisa ou outra. Mas o Gabigol é importante nesse esquema do Dorival Júnior, tá? O Gabigol ele se movimenta o campo todo. Só que atacante vive de gol. Tem muito torcedor que não se liga nisso. E aí pega no pé. Esse jogo contra o Atlético Paranaense, por exemplo, ele perdeu um caminhão de gols. Tem que treinar, tem que aperfeiçoar. A pontaria do Flamengo foi ridícula. 2 bolas na trave. Mas se fosse gol, a gente não estaria aqui falando da pontaria, né? Então tem que treinar e aperfeiçoar. Agora tem um ponto a se destacar e exaltar no Gabigol, porque assim, nem todo mundo tem um exercício de coletividade que ele teve. Em que sentido? Sim. Ele talvez seja o maior ídolo recente do Flamengo. Ele sempre brigando para ser o artilheiro do Brasil quando não sendo. E ele topar, aceitar uma proposta de um treinador que tá chegando, pedir ele para deixar de fazer a função que colocou ele nesse destaque de principal ou não um dos principais jogadores do Sim. Brasil, que ano passado acho que o Hulk foi o melhor jogador brasileiro, para poder dar espaço para um concorrente. Sim. Então acho que assim, a atitude do Gabigol, ela é muito simbólica. Gigante, de alguém que é ídolo do clube, abrir mão. E hoje, por exemplo, você tá batendo no quesito, pô, ele tem que melhorar, parou de fazer gol. Mas ele poderia falar, não, cara, eu que sou ídolo aqui, ele que briga, eu vou continuar jogando de 9. Sim. Quem empurra alguém, empurra ele pra ponta. Então assim, eu acho bonito a antiguidade é posto, né? Ele poderia falar assim, não, o Pedro o Pedro é meu reserva. Se eu tiver mal, ele entra, mas bota um ponto aí. Eu não vou fazer isso, não vou sair da área, não. Mas é um cara que pensa no coletivo. É um cara que tá se sacrificando pelo bem. Eu achei legal esse ponto de vista dele. Tô vendo pouca gente falando disso. E o Pedro tá lá fazendo os gols, né? Aí vai entender. Por quê? Porque o Gabigol sai da área, se sacrifica. O Arrascaeta olha para lá, quem é que tem? O centroavante, é o Pedro, vai lá e faz. O próprio Gabigol pega a bola, dá o passe. E aí muita gente falava assim, não, eles têm picuinha. Eles são brigados, eles não se falam. O Gabigol nem comemora quando o Pedro faz gol. Acho uma besteira, um absurdo a torcida ficar criando essas teorias, cara. E olha que coisa engraçada. O Gabigol jogando de ponta, ele fica muito mais vulnerável do que jogando de 9. Sim. O Flamengo trouxe agora o Cebolinha. O Marinho jogando da dele é um jogador que cresce de rendimento. Então você começa a ter... O menino tem jogado bem também, o Lázaro. O Flamengo começa a ganhar a opção de ponta, aonde o Gabigol entrando numa fase não muito boa, não jogando na dele, ele pode ter se sacrificado para encaixar o Pedro e daqui a pouco ele perder a vaga dele. Cara, talvez não pela idolatria e pelo peso, mas assim, cara, futebol você tem que privilegiar momento. Então, assim, jogando naquela posição, ele não é o mesmo cara do que jogando dentro da área. Sim. Então, olha que atitude nobre que ele teve. Ele tá colocando tudo isso em xeque, cara. E essa falta do Bruno Henrique também, o Flamengo sentiu muito, né? Aquela lesão foi uma lesão gravíssima, que muitos falaram, inclusive o empresário do Bruno Henrique chegou a jogar piadas na internet, colocando a culpa no gramado. Aquilo é fatalidade. Aquilo é fatalidade. E aí, 1 ano parado. Aí, quer dizer... Bruno Henrique estava voltando ainda a ser aquele Bruno Henrique, porque ele não conseguiu repetir a temporada de 2019, não conseguiu em 2020. Mas quem repetiu a temporada 2021, o Arrascaeta tá aí até hoje. Único. Não, mas é uma exceção. O Rodrigo Caio, quando ele não tá lesionado, ele joga bem. Mas ele joga com regularidade? Não, se então ele não se machucar. 19. Não, o problema dele é só a lesão. Mas em 2019 não tinha. Esse que é o ponto. Aquele ano ninguém repetiu. Quem mantém a linha porque o estilo era outro, né? Por exemplo, quando você tira um treinador que faz o time jogar por música, até você pegar, é aquele carro que tá com um probleminha e só pega no tranco. Tá com algum problema.
Tem que mudar. Qual o problema? O problema é a engrenagem. O problema tem que fazer a roda girar, que é o treinador. E o Flamengo bateu cabeça aí com vários treinadores. O tempo vai passando, são 3 anos mais velho, né? Cada jogador envelheceu 3 anos, não são mais jovens. E em função desse marco, né? Desse ponto fora da curva, também foi o auge desses atletas. Acho que foi a maior temporada do Bruno Henrique, do Gabigol, do Arrascaeta, do Rodrigo Caio, né? Como jogador. Do Jorge Jesus. Porque ele não teve lesão, né? O Willian Arão, que saiu pela porta dos fundos. Acho que erradamente. O Arão saiu escorraçado do Flamengo. Acho um absurdo. E o Arão é ídolo por tudo que ele conquistou. Em 2019, ele era a peça fundamental. Ele era o número 1 em 2020 também do Jorge foi Jesus. Com o Rogério Ceni. Sim. O Ceni, inclusive, utilizou ele como zagueiro, que não deu certo e tal. Mas o Arão foi um cara injustiçado, na minha opinião. Concordo. Saiu como ídolo, mas saiu chutado. Até o Diego Ribas convocou uma coletiva para anunciar a aposentadoria. Você vê que na fala do Diego ele sentiu muito como foi construída essa saída do Arão. O Arão pegava na bola, era vaiado nesses últimos jogos aí. Não podia pegar na bola. Quer dizer, o pessoal esquece um pouquinho também o passado, né? O que o jogador fez pelo Flamengo.